Olá, quantas vezes você não quis uma simples informação, algo relativamente fácil, e passou horas e horas procurando porque não tinha a menor noção de onde havia registrado isso? Ou quando você perdeu um horário ou uma data de alguma consulta, evento, ou que seja, simplesmente porque nem lembrou? Ou pior, quando você dá aquela clássica desculpa, não tive tempo. Se você alguma vez na vida já deu essa desculpa, então você tem plena consciência de quão valioso é o tempo. Então, para que desperdiçá-lo de maneira desnecessária se você consegue criar um registro de todos os eventos que você teve, tem e terá nos seus dias? Talvez então você esteja se perguntando, ok, então por onde eu começo? Muito simples, através das planilhas eletrônicas. Os exemplos serão realizados através de uma das ferramentas mais conhecidas, o Excel. Mas se você não o tem, não se preocupe, pois nos dias atuais você tem ferramentas de baixo custo, gratuitas, online e gratuitas. Então, não existem mais desculpas. Afinal, a vida é sua. E você tem que definir o que é realmente importante e de valor para ti. Dessa forma, se você já tem algum conhecimento ou não conhece nada, não se preocupe. O importante é que você entenda o processo no seu tempo. E melhor do que entender é praticar. Então, vamos à prática? Muitos conhecem e muitos não. Mas eu vou mostrar para vocês como essas 4 formulinhas podem dar um grande poder de ação para ti. Meu propósito aqui não é te ensinar a depender de mim ou depender de qualquer pessoa para que você possa criar suas planilhas, mas sim te ensinar o processo para que você possa elaborar as planilhas que atendem às suas necessidades. Desta forma, você dependerá apenas de você e da sua linha de raciocínio, ninguém mais. Então vamos parar de blá 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 e vamos à ação. Mas antes, reforço para que não se apegue aos detalhes, mas sim a como a estrutura funciona. Aqueles pontos que você não entender, simplesmente anote para tirar as dúvidas futuramente. E se necessário, assista novamente as partes que foram mais difíceis ou mais complexas para ti. Então vamos à prática. A primeira fórmula que eu quero ver com vocês é a fórmula PROC-V e PROC-H. O que essa fórmula faz é realizar uma consulta em cima de uma base que você tem para retornar um resultado. Não entendeu? Não se preocupe, vou te mostrar o passo a passo e vai ficar bem claro. Aqui vamos supor que você tem uma listagem de itens que você quer desapegar. Aqui no caso eu tenho um sofá, uma cadeira, mesa e os valores que eu vou cobrar por cada um deles. Supondo que essa lista fosse muito grande, aqui nós temos uma tabela dentro de um campo visual relativamente curto. Supondo que a minha lista tivesse 100 ou mais itens, já ia ficar um pouco mais difícil de eu realizar uma consulta visual. Então veremos de que forma o PROC-V ou o PROC-H poderiam nos ajudar. Como você pode observar, nós temos duas áreas distintas. Dessa maneira, podemos relacionar a nossa área de pesquisa à direita com a nossa base de dados à esquerda. Lembrando que PROC-V nada mais é do que uma abreviação de procura na vertical. E se você estiver usando uma ferramenta em inglês, você vai utilizar o VLOOKUP. Ou seja, se a versão da sua ferramenta está em português, é PROC-V, se não, VLOOKUP. É simples. Aqui eu criei minha área de consulta, que vai ser essa região selecionada. Ok? Dentro da minha região selecionada, eu insiro o meu código e ele tem que me trazer qual é o produto e qual é o preço desse produto. Vou te dar uma demonstração de como isso funciona. Aqui eu tenho o código 1, que representa o sofá, que está custando R$1.000. Exatamente igual a esta área aqui.
Ou seja, independente do código que eu digitar, ele terá que me trazer o meu produto e preço correspondentes. Então você pode ver que o meu código corresponde exatamente à minha linha número 6 da minha planilha e número 1 da minha tabela. Sendo assim, quando eu trocar o meu código por qualquer outro valor, por exemplo, código 4, ele tem que me trazer qual é o meu produto e preço correspondente desse produto. Nesse caso, nós estamos falando de um caderno no valor de R$ 40. Esse caderno é banhado a ouro e veio diretamente da Europa, por isso que ele custa mais caro. Já se eu fizer a pesquisa do meu último item, 10 itens, ele me traz o meu vaso por R$ 25. Então, se eu verificar esse mesmo item na minha base de dados à esquerda, você pode confirmar que o valor é R$ 25 para um vaso com código 10. Para iniciar esse processo, eu insiro o meu valor, o meu código, e aqui vocês irão perceber que quando eu clico aqui em cima existe uma fórmula grande, mas aqui nesse caso o tamanho não importa. Ok? Tamanho não importa. E com o desenrolar das etapas, isso daqui vai ficar bem claro. Mesmo que você não tenha nenhuma informação ou qualquer entendimento sobre o assunto, por enquanto pode até parecer um pouco complicado para você, mas não se apegue aos detalhes. Vamos passo a passo, que de exercício em exercício eu tenho certeza que isso vai ficar cada vez mais claro. Para isso, eu vou simular esse mesmo exemplo na linha de baixo. Abaixo dessa estrutura, eu simularei as mesmas condições que nós temos acima. De reprodução, uma área de teste que eu vou simular aqui abaixo. Então, para ficar bem evidente, vamos marcá-la como teste. Essa é a minha área de teste. Nessa primeira célula é onde eu irei inserir os meus dados, no caso o meu código. E neste campo ou célula, nós iremos inserir a nossa fórmula. E toda fórmula no Excel inicia com igual. Na sequência, a gente digita qual é a fórmula que vamos utilizar. Neste caso, PROC-V. E para sequenciar esta fórmula, nós precisamos de uma área para a inclusão dos argumentos. Qual é a informação que ele vai utilizar como referência para fazer a busca? Nós abrimos o parênteses. O Excel é bem simples, então você pode observar que ele já aparece com quais informações que você tem que inserir e em qual sequência. Se você não tem familiaridade, não se preocupe, você vai ver como é fácil. O valor procurado vai ser a informação que eu vou digitar para que ele faça a busca na minha tabela, na minha planilha, no local de referência. Então, o meu campo de referência vai ser essa célula que corresponde à coluna F e linha 10. Nossa, mas é difícil de identificar de forma alguma. Você vai observar que aqui no campo ele aparece para você qual que é a célula que você está selecionando e automaticamente ela aparece aqui. Então, coluna F, linha 10. Para ir para a próxima etapa da minha fórmula, ponto e vírgula. Ele separa os segmentos da minha fórmula por ponto e vírgula. A maioria das fórmulas que você vai observar utilizam esse ponto e vírgula, mas por enquanto foco total aqui na sua fórmula do PROC-V e como ela funciona. A matriz tabela é o lugar aonde nós vamos fazer a busca, é a referência de onde nós temos o conteúdo que vai ser procurado. No nosso caso, a nossa matriz tabela é todo esse conteúdo aqui. Então, estou falando para ele que toda essa referência é a minha matriz tabela. Qual é a coluna que eu quero trazer da minha matriz tabela? No caso, eu tenho 3 colunas. Uma coluna A, uma coluna B e uma coluna C. Como eu estou inserindo a minha fórmula na região do produto,
onde eu quero trazer informação de produto, então a minha coluna seria a B, que é a segunda. 1, 2, nossa coluna. 1, coluna 2 e coluna 3. Venho aqui, insiro que a minha coluna é 2, correspondente ao produto. E ele me pergunta como último argumento se o valor que eu vou fazer a busca, o valor inserido, o valor procurado, ele vai ter uma correspondência aproximada. No caso de sofá, se eu só digitar S de sapo, se ele vai encontrar, ou se eu tenho que fazer a correspondência exata. A grande maioria dos casos, das fórmulas que você vai utilizar, o ideal é que você utilize a correspondência exata, que vai te dar grande precisão no resultado que você vai ter como retorno. Então, vou colocar aqui falso, que corresponde, na verdade, ao 0, onde 0 é falso e 1 verdadeiro. E fecho o meu parênteses. Ué, mas o que aconteceu? Ele apresentou um erro ND. Por quê? Ele está apresentando esse erro porque você não passou nenhuma informação para que ele possa buscar. Lembra que a gente comentou na nossa fórmula que ele vai buscar aqui em F10 a referência dele, que seria o que? O nosso código. Normalmente, se você não tiver informação, ele vai retornar esse tipo de erro. Então, já vai se familiarizando. Se identificou isso daqui, significa que alguma informação está faltando. Não tem nenhum valor informado, eu vou inserir um valor. Assim que eu incluo a informação, ele automaticamente me apresenta o resultado. Assim que eu incluí minha informação, ele automaticamente trouxe o meu produto correspondente ao código. Vamos ver se está correto. Sofá corresponde ao código 1. Mas a gente tem um problema. Eu ainda não tenho a informação do preço. Isso vai ser importante também. O que a gente vai ter que fazer? A mesma coisa que a gente fez para o sofá. A gente vai ter que inserir uma fórmula que vai utilizar como referência o código que estamos inserindo. Para que ele possa trazer a minha coluna de preço. Então vamos à ação? Vem comigo, não se perde não. Como é que eu começo uma fórmula? Igual PROC-V, aqui, vertical. Acompanha comigo. Vertical. E abre parênteses para que eu possa inserir os meus argumentos. Como ele já está me dando a pista, caso eu me esqueça por qualquer motivo do que eu devo inserir, ele me lembra na hora qual a informação. Nesse caso, o valor procurado está na célula F10. É como se fosse uma batalha naval, cruzamento das colunas com as linhas. As colunas têm como referência as letras e as linhas têm como referência os números. F10, ele automaticamente, quando eu clico, ele automaticamente ele já inclui o F10. Ah, mas se eu não quero clicar, não tem problema. Você pode vir aqui e incluir a sua informação manualmente, ao invés de colocar de forma automática. Ponto e vírgula. Qual é a minha matriz tabela? É o local onde eu vou fazer a minha busca, onde eu vou consultar os meus valores. No caso, a minha matriz tabela, ela vem de A5 até C15. Já tem uma referência aqui como tabela, ponto e vírgula.
O número do meu índice da coluna é o local onde está a minha informação de preço. Resultado, minha informação de preço. Então, o preço está na primeira, está na segunda, letra B, ou na terceira coluna, letra C. Nessa eu vou te ajudar, hein? Mas não se acostuma, não. Ela aqui está na letra C, coluna 3. 3, que é a posição da minha coluna onde está o preço, ponto e vírgula, se eu quero a minha correspondência exata, que é 0 falso ou 1 verdadeiro. Aí se eu quiser colocar escrito posso, também posso, ele aceita os dois. Fecho parênteses e Enter. Feito. Já trouxe o sofá. Será que o valor correspondente do sofá é R$ 1.000? Eu não me recordo, vamos ver. Aparentemente, sim, R$ 1.000. Ah, não sei não, hein? Acho que tem algum esquema aí. Vamos trocar esse número para ver se ele muda? Certeza, vamos ver se ele muda. 6. Dou Enter. É um lápis de R$ 10. Em que país nós estamos? Lápis de R$ 10. Vamos ver se é verdade. Código 6, lápis de R$ 10. Bem, parece que ele está funcionando, mas vamos fazer mais um teste para confirmar. Código 9 é uma vassoura de R$ 50. 9, vassoura de R$ 50. Então, com alguns poucos passos, você já conseguiu fazer um sistema de busca que vai te ajudar em muito. No caso aqui, é simulando se você estivesse separando alguns itens da sua casa para venda. Mas isso pode ser usado em qualquer outra situação do seu dia a dia. É só você pensar em quantas formas você tem para poder utilizar a ferramenta PROC-V ou a PROC-H. Mas qual que é a diferença entre a PROC-V e a PROC-H? Vamos ver? A principal diferença da PROC-V para a PROC-H é que, enquanto a PROC-V realiza consulta em tabelas que estão dispostas na vertical, a PROC-H faz consultas e retorna valores em tabelas que se encontram na horizontal. Aqui embaixo, nós temos uma tabela onde as referências não estão na vertical, como estava a nossa outra. Aqui as nossas referências estão na horizontal. Horizontal. Itens. Os meus produtos estão na horizontal e os preços estão na horizontal. Mas funciona da mesma forma? Sim. A única diferença também, caso você utilize a ferramenta em inglês, é que ao invés de VLOOKUP, vai ser HLOOKUP. Mesma coisa do PROC-V e PROC-H. Então vamos ver se essa fórmula também está funcionando. Ao invés de 1, eu vou digitar o meu código de produto 6. Me retornou um lápis de R$ 10. Se eu consultar aqui, está correto. Um lápis de R$ 10 com código 6. E se eu pesquisar um outro item, no caso o código 8, ele me retorna um guarda-chuva de R$ 90. Vamos ver, ele corresponde e está correto a um guarda-chuva de R$ 90. Nós vamos reproduzir essa mesma situação na linha de baixo, dessa mesma estrutura que a gente tem aqui em cima. Então vamos lá. Aqui eu deixarei essa área reservada para que eu possa incluir o meu código de pesquisa. E os demais campos é que utilizaremos fórmulas para trazer os meus resultados. Aqui eu vou inserir a minha fórmula igual a PROC-H, e assim que você abre parênteses, você observará que a lista de argumentos é idêntica à do PROC-V. O valor procurado, eu vou digitar em qual
célula. No meu caso, é a célula F28. Quando eu clico nela, ele automaticamente preenche. Ponto e vírgula, minha matriz tabela. Então, retomando, minha matriz tabela é o local onde estão as minhas informações e aonde eu vou realizar a minha busca. Seleciono a minha matriz tabela, que vem aqui até a coluna J, ponto e vírgula, número do índice da minha linha. Então, eu estou trazendo, ou eu trarei nessa coluna, informação de produto. O meu produto ele está na primeira linha, na segunda linha ou na terceira linha. Essa você encontrou fácil, né? Ela está aqui na minha segunda linha. Se está na segunda linha, então a minha referência será linha 2, vírgula. Se eu quero a minha correspondência exata, é 0, fecha o parênteses, enter e Ih, acabou não dando certo. Não, na verdade é simplesmente porque você não passou o código de pesquisa. Código de referência. O código de referência é qual é o código correspondente do meu produto. É 1, é 2, é 3, é 4. Vou simular aqui e pedir para buscar o código de referência 4. E pronto. Então está funcionando perfeitamente a minha fórmula. Vamos ver se é verdade. Eu vou digitar 8. Se eu digitar 8, ele tem que trazer quem? Guarda-chuva. Então, se eu digitar 8, ele me traz um guarda-chuva. Perfeitamente. E para o meu preço, não trouxe nada. Por quê? Porque eu não digitei a fórmula ainda. Opa! Não tem mágica, né? Precisa da nossa ação. Então, para iniciar, igual H, abre parênteses, o valor procurado está em qual célula? F28. Vírgula, minha matriz tabela é aonde eu vou fazer a minha busca, onde estão as minhas informações. Automaticamente ele já reconheceu, ponto e vírgula, número índice da minha linha. É qual linha eu vou retornar como resposta da minha tabela. É qual linha tem a informação que eu quero trazer na minha consulta, na minha utilização na utilização da minha fórmula PROC-V. Então é a minha linha 1, é a minha linha 2 ou a minha linha 3. Lembrando que a linha 1 é o código, a linha 2 é o produto e a linha 3 é o preço. Como eu quero trazer a informação de preço, então é a minha linha 3. Linha 3, ponto e vírgula, correspondência exata. Vocês viram que tanto faz se eu coloco 0 ou falso. Os dois correspondem ao mesmo valor. Como ele está trazendo o mesmo código de cima, então eu só estou validando que está correto. 8, guarda-chuva, 90. Vamos ver se é verdade. 8, guarda-chuva e 90. Vamos mudar. Ao invés de 8, eu quero o código 5, que é uma tesoura de R$ 25. Código 5. Aparentemente está ok. Então, com poucos passos, você conseguiu construir um sistema de busca em uma tabela. Caso você tenha muitos itens, isso vai te poupar um enorme trabalho. Então, vem comigo, que a gente tem muito mais aí para aprender. Se você chegou até aqui, então você é uma guerreira ou um guerreiro. Então, parabéns. Aguenta firme, que tem muito mais por vir e a gente vai aprender muito mais. Um forte abraço e até a próxima.